proporcional, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de controle padrão, onde eu tenho meu processo, e nesse exemplo eu vou usar um motor DC. Eu tenho um sensor, que é um encoder, que vai fazer a leitura da velocidade desse motor. E tenho um controle que vai ser exercido então pelo Arduino, tá? Nessa estrutura eu tenho alguns sinais importantes. Tenho na saída, ou seja, a leitura daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, tá? Meu sinal de referência, que alguns chamam de set point, o sinal de erro, tá? E o meu sinal de controle, que vai ser enviado para o meu processo, tá? Se eu pegar aqui, vou usar o Tinkercad como referência para a gente olhar, tá? Olhar essa condição, a gente tem então aqui o motor DC, tá? E esse motor que eu estou usando aqui no Tinkercad, ele tem um próprio motor DC e um encoder acoplado. O CIL293, que é a base das shields de controle de motor DC do Arduino, uma fonte de alimentação e o próprio Arduino, tá? No código, então, a gente tem algumas definições do motor, dos pinos de controle do motor, do meu encoder, tá? Tem uma variável de encoder de posição, do controle, né? No PID do controle. Então eu tenho o KP, tenho a variável target posição, ou seja, aquilo que eu quero, aqui está 150, o sinal de erro, o sinal de controle e o sinal que vai ser enviado para o motor. Tem uma estrutura para o encoder, tá? Da leitura do sinal do encoder, mais uma estrutura para a interrupção e uma estrutura para o motor, tá? Propriamente dito, e o sinal serial. Aqui está simulando. Na looping, então eu tenho a definição do sinal de erro, então aquilo que eu quero menos aquilo que eu estou lendo, tá? O sinal de controle vai ser o meu ganho, KP, que eu estou utilizando, e o sinal de erro, tá? E aqui eu utilizo então essa variável velocity para enviar o sinal para o meu motor, tá? Então ela faz uma leitura entre o máximo de controle e menos 255 e o mínimo entre o valor que resultou aqui e 255. E envia então através desse if para o meu motor. Então o sentido mantém o sentido horário, tá? E aqui a definição do PWM, que vai definir a velocidade do meu motor, tá? E aqui está sendo a leitura do que está sendo colocado, a leitura do encoder, tá? Então, se eu ler aqui, vou fazer a simulação e eu coloquei aqui em impressão e estou utilizando aqui a função gráfico para mostrar, ele vai começar então do zero, né? Começa a fazer a leitura e vai subir a estrutura do meu motor. Deixa eu desligar esse bem melhor. Isso. Ele chega no sinal que a gente está habituado. A mesma coisa se eu alterar, então agora alterar esse valor do ganho. Se eu botar um ganho muito alto, por exemplo, sim, ele vai ter um pico, tá? Ele vai vir e subir, vai ter um pico e vai ficar variando nessa condição porque o ganho está muito alto. A mesma coisa acontece se eu colocar um ganho muito baixo, ele vai ficar muito lento, ele vai demorar muito tempo para chegar na posição que a gente quer. Daí. Tá? A gente tem formas de fazer esse cálculo, né? Verificar o quanto é que é isso, mas nesse momento eu só quero mostrar o funcionamento do sistema de controle para vocês, tá? E aqui com 1.5 a gente pode ver que ele inicia e já atinge o valor e já estabiliza, certo? Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau.